A gente recebe agora no CNN 360 mais uma entrevista importante. A secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Andresa Rosalém, conectada conosco, para falar do programa Superação, principal aposta de combate à pobreza do governo Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo, que prevê atendimento customizado a famílias em situação de vulnerabilidade e foi aprovado pela Assembleia Legislativa recentemente. Secretária, muito boa tarde. Já pergunto, tem já a previsão de sanção da parte do governador em relação a esta lei? E a partir daí, quais são os próximos passos para que o programa seja implementado de fato? Bem-vinda mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde, Ori. Obrigada aí pelo convite para a gente poder falar do programa Superação SP. Isso, o projeto de lei 482 foi aprovado na Assembleia no dia 24/6 e seguiu o rito para a sanção do governador. O prazo para a sanção é até 15/7, 15 agora desse mês, mas a gente espera e provavelmente a sanção vai ocorrer na próxima semana, no dia 8 de julho. E a partir daí a gente começa então os desdobramentos. Uma vez sancionado pelo governador, a gente começa a regulamentação do programa. Então a gente vai fazer o decreto e a partir do decreto as suas resoluções e regulamentações que precisam passar pelas nossas instâncias de pactuação do controle social, que é o nosso conselho de assistência, as instâncias de comunicação e pactuação com os municípios. Então, todo esse rito é importante porque é nele que a gente vai fazer todo o detalhamento do programa, toda a regulamentação do programa. A partir desse rito de regulamentação, a gente inicia o diálogo com os municípios. Pois é, e essa é uma questão que é importante, né, secretária? Quando o programa foi exposto, quando a senhora apresentou o programa junto do governador, muito se falou do quanto que, além deste atendimento customizado às famílias, ele é muito focado em territórios, em localizar áreas em que viva um volume expressivo de famílias. Como que está este mapeamento e esta interlocução com os municípios? A gente sabe que acaba gerando expectativa. Já há a definição de algumas das regiões prioritárias para o início do atendimento? Isso. A gente fez todo um estudo, porque é importante que esse programa a gente tenha, de fato, uma focalização, primeiro no território, porque as políticas públicas elas são direcionadas para o território. E depois a gente focaliza também e define os perfis das famílias. A gente fez um estudo amplo, identificando aqueles municípios que têm maior concentração de pobreza e que são desiguais. O que a gente está falando? São municípios que têm um maior número de pessoas em situação de pobreza, de vulnerabilidade, mas que têm economia com capacidade, por exemplo, de absorção de mão de obra. São municípios que são, vamos dizer, desiguais. A gente fez um mapeamento a partir do cadastro único e a gente identificou aproximadamente 49 municípios que detêm metade, por exemplo, das pessoas que hoje recebem Bolsa Família no estado de São Paulo. E eles estão concentrados principalmente na região metropolitana de São Paulo, parte da região administrativa de Campinas, Sorocaba e uma partezinha ali da região de Santos. Então, esse vai ser nosso primeiro ciclo de municípios e a gente, a partir das resoluções, regulamentações e do decreto, a gente começa esse diálogo com os municípios para que eles, assim, depois disso, possam fazer a adesão. E, secretário, outro ponto é quando se fala do Superação, a senhora também expôs ali que ele integra 29 políticas setoriais que já existem. Por que é importante neste trabalho conseguir integrar estas políticas, fazer com que as famílias acessem direitos que elas muitas vezes nem sabem que têm esse direito e como que isso pode ajudá-las a não precisar mais desses programas, poderem ter maior autonomia e conseguirem ser reinseridas no mercado de trabalho e terem a renda do fruto do seu próprio trabalho, da sua própria atividade? O principal propósito do programa é ele dar autonomia para essas famílias. Mas para que a gente dê autonomia para essas famílias, elas precisam ter condições, elas precisam ter todo um suporte de políticas públicas para que elas, de fato, tenham a condição de poderem se desenvolver e serem incluídas produtivamente. Então, o grande diferencial desse programa é que ele não é um programa de inclusão produtiva, ele é um programa que ele dá suporte e condições para que essas famílias, de fato, possam alcançar a sua autonomia por meio da inclusão produtiva.
E aí nós mapeamos 29 políticas e programas, né, que hoje já existem, já estão consolidados no estado de São Paulo, mas que agora serão direcionadas a partir dos perfis dessas famílias. E o grande conjunto de programas e políticas, eles são no campo da proteção do acesso a serviço, que é para a gente, de fato, garantir direitos para essas famílias. Nós conversamos com Andresa Rosalém, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, responsável pelo programa Superação, que vai ser sancionado na próxima terça-feira pelo governador Tarcísio de Freitas. Secretária, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Um bom fim de sexta-feira e um bom fim de semana. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez, secretária.